Postei no meu story sobre o IRDM11, o Iridium, né, fundo imobiliário, e vocês queriam saber mais sobre esse fundo, que na minha opinião é um dos melhores fundos de papel. Então, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fala, meu povo lucrativo, eu sou Nalu Peralo e hoje a gente vai falar sobre o Iridium, né? IRDM11, ele é um fundo do tipo papel e, na minha opinião, ele é um dos melhores FIs desse tipo, ok? A gente sabe que um FI de papel, ele é um pouco mais volátil do que um FI de tijolo, mas o Iridium, ele até que não se comporta com tanta volatilidade e é um fundo bem bom, na minha opinião, tá? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, mas a gente vai entender alguns pontos sobre esse fundo. Bom, o Iridium é um fundo de papel e muitos fundos de papéis eles investem em dívidas de títulos imobiliários, ou seja, os CRIs. E como você pode ver aqui em cima nesse gráfico, ele tem 47% do seu patrimônio em CRIs. Porém, ele investe também em outros tipos de fundos imobiliários e isso é muito bom, porque causa aí uma diversificação de investimentos, mesmo sendo um fundo de papel. Então, ele tem 27% em fundos imobiliários. E não para por aí, ele ainda tem 24% do seu capital em fundo de investimento de renda fixa, ou seja, aqueles fundos de investimentos mais conservadores, que investem em títulos públicos. Então esse fundo ele é bem diversificado, ele investe em CRIs, mas ele investe também em LCIs, investe em letras imobiliárias, investe em fundos de investimento. Ele teve seu início lá em março de 2018. O gestor dele é o próprio Iridium, né? Iridium Gestão de Recursos. E a administradora é o BTG. O BTG Pactual é um administrador aí muito conhecido, então isso é mais um ponto positivo quando a gente se trata de administradores conhecidos. E uma parte super interessante desse fundo é a parte da taxa, né? Ele não tem taxa de performance, como quando ele excede ali a performance dele, ele não tem essa taxa de performance, isso é bom, né? É menos taxa para pagar. A taxa dele de administração é uma taxa bem baixinha, é uma taxa de 0,17% ao ano. E a taxa de gestão também não é uma taxa alta, é de 0,83% ao ano. E aí vem uma parte muito interessante desse fundo. Esse fundo ele tem uma boa diversificação e eles buscam fazer essa diversificação por indexador, seja o IGPM, seja o IPCA, ok? Então vai aparecer um gráfico aqui e eu vou falar para você como é que vai funcionar. O IPCA dele ele tem 20% de distribuição em ativos que tem o indexador do IPCA. Já o IGPM, ele tem ali uma determinada exposição. E essa questão do IGPM, né, taxas imobiliárias, está bem alto o IGPM, então o fundo ele acaba tendo uma performance boa. E algo que eu gosto muito desse fundo é que ele tem uma boa redistribuição. Os gestores, eles sempre estão mudando os seus ativos e rebalanceando ali. Então, por exemplo, se o IGPM vier a cair, ele provavelmente vai aumentar ali a exposição dele no IPCA ou em alguma outra taxa. Então essa troca de ativos é algo muito interessante para a renda variável, porque se algo acontecer na economia que cai uma determinada taxa, ele vai ali acabar uma exposição em outras taxas, né? Ele vai acabar fazendo uma exposição em outros tipos de taxa. E agora eu quero que você veja uma coisa muito importante, que é o histórico de dividendos desse fundo, né? Ele tem uma média aí no último mês de 0,90, porém, ele tem um histórico muito interessante, é um histórico bem saudável de dividendos. A gente consegue ver que o dividendo dele fica ali na casa do 0,60, 0,90, 1. Então ele fica ali variando nessa faixa, que é uma faixa bem interessante. Então esse fundo é muito interessante por causa do seu histórico de dividendos, por causa dos seus administradores, por causa das suas taxas que não são absurdas e em contrapartida seus dividendos até são altos, e ele tem essa questão de ser um fundo aí que ele faz trocas, né? Trocas de ativos ali de CRIs, ele faz um rebalanceamento de acordo com alguns indexadores. Então ele é um fundo bem interessante. E uma coisa extremamente importante também é que ele exponha, por exemplo, fundos imobiliários que só estão disponíveis para investidores qualificados, né, profissionais. Às vezes ali quem não tem R$1 milhão investido não pode investir em determinados fundos imobiliários, mas ele
tem exposição a esses fundos imobiliários. Então acaba sendo muito interessante ali para o investidor geral que quer investir em um fundo imobiliário que tenha exposição em ativos que são feitos somente para investidores qualificados, ok? Então você acaba podendo investir num fundo para investidor geral, mas que investe em fundos para investidores qualificados. Isso é muito interessante no sentido de diversificação e no sentido do alcance, né, desse fundo imobiliário. Então o Iridium, além de ser um fundo papel, né, um fundo aí com exposições de dívidas e tudo mais, ele também vem para democratizar esse acesso a fundos qualificados, né, para investidores qualificados no caso. Então faz o seguinte, eu vou colocar o relatório desse fundo lá no grupo de conteúdo do WhatsApp. Esse grupo de conteúdo está sensacional, não tem excesso de mensagens, tá? Não tem spam, não tem nada disso. É somente mesmo uma troca de conteúdo e uma forma de eu me aproximar de você e tirar suas dúvidas pessoalmente. Então eu vou colocar lá no grupo de conteúdo do WhatsApp, participa, vai estar aqui na descrição esse grupo de conteúdo, tá bom? E me conta, você investiria no Iridium ou você já tem cotas de Iridium? Deixa aqui para mim nos comentários e se esse vídeo te trouxe algum conteúdo que você gostou, se você aprendeu mais com esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Afinal, você faz parte dessa família lucrativa, então precisa ser um inscrito do canal. É isso aí, um cheiro no coração e eu te vejo no próximo vídeo.